querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, estamos mais uma vez aqui juntos para falarmos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje, o terceiro evangelho, o evangelho segundo nos escreveu Lucas. Vamos falar sobre esse evangelho tão importante quanto os outros, mas importante porque o Lucas ele não era judeu, ele era gentil, ou seja, ele não tinha nascido em Israel, mas ele era alguém que conheceu a Jesus Cristo, começou a segui-lo e assim ele nos deixou um relato excelente. Por que não dizer, talvez, até um dos mais excelentes que temos? Sabe por quê? Porque o Lucas, ele era médico e, portanto, ele tinha um método para poder analisar, para poder conhecer as coisas que ele queria saber e divulgar. E a Bíblia diz claramente que ele comunica isso para alguém, falando assim, olha, eu fui procurar minuciosamente testemunhas oculares para saber de tudo que se viu, que se ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. Ele escreveu, inclusive, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos a um homem chamado Teófilo, um amigo provavelmente, e Teófilo é um nome interessante porque significa amigo de Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, ele tem 24 capítulos, sendo ele o terceiro, então, livro do Novo Testamento. Ele faz parte daqueles livros chamados de sinóticos, né? Os evangelhos muito parecidos, como Mateus e Marcos, que falam a respeito da vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como eu disse, Mateus, ele escreveu para o povo judeu. E por isso ele narra principalmente os ensinamentos de Jesus. Marcos escreveu para alcançar os gentios e por isso ele narra bastante e ele enfatiza os milagres de Jesus. E já Lucas, ele é gentil e ele quer alcançar tanto judeus quanto gentios. Então ele faz uma colocação que fala tanto dos ensinamentos quanto dos milagres feitos por Jesus Cristo nos seus dias. Esse evangelho foi escrito entre o ano 60 e 61 depois de Cristo e também está descrevendo o fato histórico ocorrido entre o ano 7º e o 26 depois de Cristo. Vamos separar aqui Lucas em 5 partes e falar das suas peculiaridades, coisas que você provavelmente encontre somente em Lucas ou de uma maneira especial em Lucas. Bom, a respeito do nascimento de Jesus nos capítulos 1 e 2 de Lucas. O Lucas, ele compartilha o nascimento miraculoso de João Batista. É o único evangelho que faz isso. Ele também fala do encontro de Maria e Isabel, primas que ficaram grávidas num período semelhante, e do encontro maravilhoso entre Maria e Isabel, grávida de João Batista, e a criancinha tremendo no ventre de Isabel quando chega Maria, a mãe do Salvador. Queridos, algo também muito interessante quando Jesus é apresentado no templo e aí os pais encontram ali com Simeão e Ana. Inclusive, Simeão diz para o Senhor Deus, pode me levar, porque eu já vi a salvação de Israel. É muito interessante. Entre os capítulos 3 e 21, nós teremos um segundo momento enfatizando os ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas, ele compartilha 24 parábolas com os seus leitores, 24 parábolas. Dentre essas 24 parábolas, 11 delas são exclusivas. Você só vai encontrar no Evangelho de Lucas, sendo as principais a parábola do filho pródigo e também a parábola do rico e Lázaro. São as parábolas mais conhecidas e só se encontram no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele fala sobre as muitas vezes que a elite judaica procurou prender Jesus por causa dos seus ensinamentos. Ele também, num terceiro momento, a gente fala sobre os milagres de Jesus e a maneira singular, específica, particular que o nosso querido Lucas nos conta, nos narra estes fatos. Ele conta 21 milagres, sendo 5 deles exclusivos do evangelho que ele escreveu. Então, de 21 milagres, 5 você só vai encontrar aqui. Por exemplo, uma pesca miraculosa que acontece lá em Lucas capítulo 5 e também o relato do filho da viúva de Naim, né? O filho da viúva de Naim que estava morto, um jovem, e que o Senhor Jesus ressuscita. Coisas que você só encontra aqui no Evangelho segundo Lucas. Por exemplo, aquela parábola muito famosa, né, dos 10 leprosos que procuram Jesus para cura.
um deles volta só para agradecer. E essa parábola nos ensina muitas coisas. E também nós podemos falar, num quarto momento, sobre as profecias de Cristo, que também só estão neste Evangelho. As profecias que o Senhor Jesus reivindicou a respeito de si, com base lá no Antigo Testamento. Jesus cita, por exemplo, Isaías 61, quando ele vai pregar numa sinagoga. Lucas descreve isso e coloca, personaliza, coloca sobre si aquela profecia. E, por final, a gente também vai ter os detalhes da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo nos capítulos 22, 23 e 24. O Lucas, ele compartilha declarações de inocência de Pilatos, aquela coisa, olha, se vocês não vão livrar Pilatos, quando Pilatos diz ao povo de Israel, se vocês não vão livrar Jesus, eu lavo as minhas mãos, porque querendo se eximir do sangue daquele inocente, mas fez o que não deveria. Também esse texto de Lucas vai tratar sobre o julgamento de Herodes, dos criminosos lá na cruz junto com Cristo, detalhes de como isso estava acontecendo ali, a aparição de Jesus aos discípulos e finalmente a sua ascensão. Todos os evangelhos são muito importantes. Queridos, nós precisamos conhecer a vida do nosso Salvador, os seus ensinamentos e imitá-lo nas suas ações e a partir também da sua palavra. Você conhece os evangelhos? Você já tem lido Mateus, Marcos e Lucas? Então você precisa conhecer, colocar em prática e saber como era Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Aliás, o Senhor e o Salvador de todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não chegou a hora, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Ele vai fazer, por exemplo, com que a tua justiça brilhe muito mais do que o sol ao meio-dia. Querido, esta é a palavra de Deus. E olha, a gente está vivendo dias tão complicados, em que para facilitar um pouquinho, nós precisamos da palavra de Deus. Por que eu digo um pouquinho, querido? Porque o conhecimento da palavra de Deus não nos livra daquilo que temos que passar, mas ameniza e nos fortalece para sairmos mais que vencedores. Você vai ver muitos cristãos praticantes da palavra sofrendo, inclusive na própria Bíblia, como mártires. Mas isso não fazia com que eles esmorecessem, porque eles sabiam que havia algo muito maior e melhor reservado para eles. Da mesma maneira, haverá algo maior, melhor, reservado para você, se você permanecer firme nesse tempo de luta, de dificuldade e de provação. Fica firme, fica firme. O Senhor Deus ama você e nada do que Ele tem permitido acontecer na sua vida é em vão. Tudo tem um propósito de Deus e esse propósito será revelado e não demora muito. E você vai se alegrar demais por saber que o nosso bom Deus esteve cuidando de você durante esse período de dificuldade, cuidando de nós, queridos. Nós temos vivido esses dias de pandemia, de situações tão complicadas, mas em nenhum momento temos deixado de ver a mão do Senhor sobre nós, abençoando, protegendo, guardando, livrando do mal, nos restabelecendo, renovando, nos colocando de pé, para que continuemos em frente, firmes, contentes, sorridentes, crentes. Jesus continua indo na frente e Ele, valente. Eu sou o pastor Silas aqui da IPEI de Rolândia. Você, precisa conhecer a nossa igreja? Eu quero te convidar com muita humildade, mas também com muito amor, queridos. Você pode conhecer mais sobre nós indo até a secretaria pessoalmente, que fica na rua Hugo Maria do Vale 422, ou então entrar em contato com a secretaria pelo WhatsApp 43 30 15 27 27, 43 30 15 27 27. Lá você vai ter informações a respeito dos nossos horários, marcar horário com a gente, saber quando tem atividades, celebrações. E vai ser uma alegria, um prazerzão receber você lá. Também a nossa igreja, o templo, fica na Santos Dumont 1075, centro de Rolândia. E aí você pode comparecer ali, vai ser um tempo muito bom te conhecer e compartilhar com você tempos na presença de Deus. Olha, quer conhecer mais da gente aqui, do Em Frente? Você pode ir na rede social. A rede social tem um nome diferente, tá? Mas é o mesmo para todas. Em Frente Responde. Vai lá, por exemplo, no Facebook, curte a nossa página, Em Frente Responde. Vai no Instagram, segue a nossa página, Em Frente Responde. E vai, por favor, no YouTube. Se inscreva no canal Em Frente Responde, aciona o sininho e compartilha esta programação. Este vídeo, se você gostou, dá um joinha lá, comenta alguma coisa.
manda pra gente aí um comentário nos dando uma sugestão, critica, elogia, faz alguma coisa, mas possa apoiar este trabalho que temos feito aqui por você em amor. Olha, também tem o nosso WhatsApp do Em Frente, que é o 439 9147 5007, 439 9147 5007. Olha, vamos terminar esse aqui por aqui. Não vá perder o próximo por nada. E eu só vou te dizer uma coisa para encerrar. Eu te amo em Jesus. Deus te abençoe. Até mais se Deus quiser. Tchau.